Você não merece viajar, velho rabugento. Aquelas palavras ainda ecoavam na minha cabeça. Um zumbido infernal que abafava o burburinho do aeroporto. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Meu coração batendo um ritmo descompassado, quase doloroso. Ricardo, meu genro, com aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia tão bem, parecia saborear cada gota da minha humilhação. Minha filha, a Ana, estava ali, paralisada, os olhos baixos, como se o chão fosse a coisa mais interessante do mundo naquele momento. Ela não me olhava, não me defendia, não fazia nada. E essa inércia dela, meu amigo, essa falta de reação, doeu mais que o grito do genro. Doeu na alma, sabe? A pequena Sofia, minha neta, que antes apertava minha mão com a alegria de quem ia ver o mar pela primeira vez, agora me olhava com os olhos marejados, sem entender a crueldade que se desenrolava. O Miguel, meu neto mais novo, estava um pouco mais à frente, distraído com alguma coisa na tela do tablet, alheio à tempestade que se formava. Eu senti um bolo na garganta, uma vontade louca de gritar, de desabafar toda a raiva e a dor que me consumiam. Mas um homem como eu, Antônio de Jalisco, não faz cenas em público. A gente engole o choro, aperta os punhos e guarda a dignidade que resta. Eu dei um passo para trás, depois outro, lentamente, como se estivesse me desprendendo de uma âncora invisível. Ricardo percebeu meu movimento, e o sorriso dele se alargou, um sorriso de vitória, de quem conseguiu o que queria. Ele achou que eu ia me encolher, pedir desculpas, implorar para ir na viagem. Mas ele não me conhecia de verdade. Não conhecia o Antônio que veio de tão longe, que enfrentou a pobreza, a solidão, o preconceito, para construir um futuro para os filhos. Eu não era um rato que fugia. Eu era um touro ferido, e um touro ferido é perigoso. O passaporte na minha mão parecia queimar. A passagem, o bilhete para um sonho que agora se desfazia em pedaços. Eu olhei para a Ana de novo, buscando um último fio de esperança. Um sinal de que ela ainda se lembrava do pai que a criou, que se sacrificou por ela. Mas não veio nada. Só o silêncio dela, que era mais ensurdecedor que qualquer grito. Naquele instante, uma certeza se cravou no meu peito, fria e afiada como uma adaga. Eu não iria com eles. Não podia, não depois daquilo. Minha dignidade valia mais que qualquer praia, qualquer mar, qualquer foto de família. Eu me virei, sem dizer uma palavra. Minha neta Sofia soltou um pequeno gemido e eu senti um aperto no coração, uma vontade imensa de abraçá-la, de explicar que não era culpa dela. Mas eu não podia. Não ali. Eu precisava me afastar, respirar, antes que eu perdesse a pouca compostura que me restava. O barulho do aeroporto, que antes parecia uma melodia distante, agora era um coro de vozes distorcidas, de anúncios incompreensíveis, de risadas que pareciam zombar de mim. Eu comecei a caminhar, sem destino, apenas me afastando daquele portão de embarque, daquelas pessoas, daquela cena que ficaria gravada na minha memória para sempre. Meus passos eram pesados, cada um deles uma renúncia. A mochila nas minhas costas, que antes parecia leve, agora pesava toneladas. Nela, algumas roupas velhas, um rosário que minha Maria me deu e a esperança de um descanso, de um pouco de alegria. Agora, só o rosário ainda tinha algum significado. A esperança tinha voado para longe. Eu me lembrava daquele pedaço de terra em Jalisco que eu vendi para ajudar nos custos da viagem. Uma pequena plantação de milho, que era a minha segurança para a velhice. Eu tinha me desfeito dela, sem falar nada para ninguém, só para que eles não sentissem que eu era um peso, para que sentissem que a viagem era um presente deles para mim. Que ironia do destino, não é? Eu me despojei do pouco que tinha, e, em troca, recebi a humilhação pública. Eu encontrei um banco vazio num canto mais afastado do terminal, perto de uma lanchonete fechada. Sentei-me, o corpo pesado, a mente em turbilhão. As lágrimas que eu segurei com tanta força finalmente vieram, quentes e amargas, escorrendo pelas rugas do meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza apenas, meu amigo. Eram lágrimas de raiva, de frustração, de uma dor profunda que vinha de muito longe. Eu me senti um tolo, um velho ingênuo que ainda acreditava em contos de fadas, em famílias perfeitas, em filhos que se lembram do que o pai fez por eles. Naquele banco frio, no meio de um aeroporto movimentado,
eu me senti mais sozinho do que nunca. A vida me ensinou a ser um lobo solitário muitas vezes. Quando cheguei no Brasil, sem falar a língua direito, sem conhecer ninguém, sem um tostão no bolso, eu me virei. Aprendi o português na marra, trabalhei de sol a sol, comi o pão que o diabo amassou, construí uma família, uma casa, um nome. E agora, no final da vida, depois de tudo, eu estava de novo sozinho, no meio de um lugar estranho, com o coração partido e a alma ferida. Mas uma coisa eu aprendi na vida. Lá em Jalisco, nas plantações de agave, a planta pode ser cortada, pisoteada, mas a raiz fica, e a raiz sempre encontra um jeito de brotar de novo. Eu não sabia o que faria. Não tinha um plano, nem um tostão sobrando, já que o dinheiro da terra foi para a viagem. Mas eu sabia que não ia me entregar. Não ia deixar que a maldade do Ricardo e a passividade da Ana me derrubassem de vez. Eu era Antônio, o homem que construiu sua vida tijolo por tijolo com suor e dignidade. E eu ia encontrar um jeito. Eu sempre encontrava. Aquela humilhação que parecia o fim de tudo era só o começo de uma nova jornada. Uma jornada que eu teria que fazer sozinho, mas que seria de alguma forma minha. Eu ainda não sabia como, mas a semente da superação já começava a germinar no meu coração ferido. Sentei naquele banco de aeroporto, meu amigo, e o mundo parecia girar ao meu redor. As lágrimas já tinham secado, deixando um rastro salgado nas rugas da minha pele. Mas a dor, essa ficava. Eu sentia um vazio no peito, um buraco que parecia sugar toda a minha energia. Olhava para o movimento das pessoas, famílias sorrindo, casais se abraçando, e me sentia um fantasma, invisível, perdido no meio de tanta vida. O cheiro de café e de fritura que vinha das lanchonetes agora me dava náuseas. Eu só queria sumir, desaparecer, voltar para o meu cantinho lá em Jalisco, onde o ar era puro e o silêncio da roça era meu único companheiro. Mas a realidade me puxava de volta, fria e cruel. Eu estava ali, no meio de um aeroporto enorme, em um país que eu adotei, sim, mas que naquele momento parecia estranho e hostil. Meu passaporte ainda estava na mão, o bilhete de embarque amassado no bolso da camisa. E o dinheiro? O dinheiro. Aquela era a parte mais amarga. Eu tinha vendido a pequena gleba de terra que era minha segurança para a velhice. Um pedaço de chão que me foi deixado pelo meu pai, que eu cultivei com tanto carinho, pensando em ter uma renda mínima quando as forças me faltassem de vez. Vendi para ajudar nos custos da viagem, para não ser um peso, para que a Ana e o Ricardo não tivessem que arcar com tudo sozinhos. Não queria pedir, nunca gostei de pedir. Queria ser útil, contribuir, e agora o dinheiro estava com eles, ou já gasto na viagem que eu não faria. Eu estava praticamente sem um tostão, com apenas algumas notas trocadas que eu tinha na carteira para pequenas despesas. Era uma quantia irrisória, que mal daria para uma refeição e uma passagem de ônibus para algum lugar. A imagem da Ana com os olhos no chão, se recusando a me olhar, se recusando a me defender, martelava na minha cabeça. Como ela podia? Minha filha, que eu segurei no colo, que eu ensinei a andar, que eu carreguei nas costas quando ela estava doente. Eu me lembrava das noites em claro, trabalhando em bicos extras para comprar o remédio dela, para garantir que ela tivesse o material da escola, o vestido novo para a festa. Cada gota de suor, cada sacrifício era por ela e pelo Pedro. Eu não tinha estudado muito, mas sempre quis que eles tivessem as melhores oportunidades. Eu me privei de muitas coisas, de um sapato novo, de um pedaço de carne na janta, para que eles tivessem o que precisavam. E agora, ela me tratava como um estranho, como um fardo, como se eu fosse menos que o lixo que o marido dela cuspia. A verdade é que a distância entre nós não nasceu ali, naquele aeroporto. Ela foi sendo construída aos poucos, tijolo por tijolo, pelo Ricardo. Desde que ele entrou na vida da Ana, ele começou a me afastar. Primeiro, eram as piadinhas sobre meu sotaque, sobre minhas roupas simples, sobre minha falta de modernidade. Depois, as críticas veladas sobre como eu criei a Ana, sobre meus conselhos, que ele dizia serem ultrapassados. A Ana, antes tão ligada a mim, começou a se calar, a concordar com ele, a me ver com os olhos dele. Eu tentava ignorar, tentava entender que ela estava construindo a própria família, que as prioridades mudam,
Mas doía, meu amigo. Doía ver minha filha se transformando em alguém que eu mal reconhecia. Alguém que parecia envergonhada das minhas raízes, da minha história. O Pedro, meu filho, era diferente. Ele sempre foi mais parecido comigo, mais pé no chão, mais conectado com a gente. Mas ele morava longe, em outra cidade, com a própria família. E a vida dele também era corrida. A gente se falava de vez em quando, mas não era a mesma coisa. Eu não queria sobrecarregá-lo com meus problemas, com as mágoas que eu guardava do Ricardo e da Ana. Sempre fui de resolver minhas coisas sozinho, de não incomodar ninguém. Mas agora, a situação era diferente. Eu estava realmente sozinho, sem um porto seguro, sem um plano. A raiva borbulhava dentro de mim. Uma raiva que eu pensei que já tinha enterrado há muito tempo. Mas não era só a raiva do Ricardo. Era a raiva de mim mesmo, por ter sido tão ingênuo, tão cego. Por ter acreditado que a minha família, que eu construí com tanto esforço, me acolheria no final da vida. Por ter me desfeito do meu último pedaço de segurança por um sonho que virou pesadelo. Eu me levantei do banco, sentindo a rigidez nos joelhos. Não podia ficar ali, definhando, me lamentando. O Antônio de Jalisco não era assim. O Antônio de Jalisco era um lutador. Eu precisava pensar, precisava de um plano. O primeiro passo era sair daquele aeroporto. Mas para onde? Eu não tinha para onde ir. Minha casa, uma casinha simples que eu alugava há anos, ficava a horas de distância, e eu não tinha dinheiro para a passagem. Pensei em ligar para o Pedro, mas a vergonha me consumia. Como eu explicaria o que aconteceu? Que a minha própria filha me abandonou ali, no meio de um aeroporto. Eu não queria que ele sentisse essa dor, essa vergonha por mim. Olhei para o relógio na parede. Já era tarde. O avião deles já devia ter partido. E eu, o velho rabugento, estava ali, parado no tempo, com a vida de pernas para o ar. Mas uma coisa eu sabia. Não ia me deixar abater. Não ia dar esse gostinho para o Ricardo. Eu me lembrei das palavras da minha mãe, lá em Jalisco. Mi hijo, la vida te tumba, pero solo tú decides si te quedas en el suelo. Filho, a vida te derruba, mas só você decide se fica no chão. E eu não ia ficar no chão. Comecei a caminhar novamente, em direção à saída do aeroporto. O ar da noite já estava mais fresco, e as luzes da cidade brilhavam ao longe, um mar de esperança e incertezas. Eu não tinha ideia do que me esperava, de como eu me viraria, mas a chama da luta, que tinha sido sufocada pela humilhação, agora começava a arder novamente dentro de mim. Eu tinha perdido a viagem, perdido a família, perdido a minha segurança financeira, mas eu não tinha perdido a minha dignidade. E isso, meu amigo, era a única coisa que me restava. E com ela, eu começaria de novo, de alguma forma. Eu teria que encontrar um caminho, um novo propósito, uma nova vida, e que a sorte do mexicano me acompanhasse. O ar da noite me abraçou assim que saí daquele aeroporto, meu amigo. Um abraço frio, diferente do sol quente de Jalisco, ou mesmo do calor humano que eu imaginei sentir na tal viagem. As luzes da cidade se estendiam no horizonte, um mar de estrelas artificiais que pareciam indiferentes à minha desgraça. Eu estava ali, com a mochila nas costas e o coração apertado, sem saber para onde ir. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o asfalto estivesse grudado nos meus pés. A vergonha e a raiva ainda ferviam dentro de mim, mas a realidade da minha situação começou a se impor com uma crueldade ainda maior. Eu estava sozinho, quase sem dinheiro, e sem um teto para me abrigar. Peguei a carteira, meus dedos trêmulos. Contei as poucas notas que sobraram. Uns trocados, mal o suficiente para uma janta e talvez uma passagem de ônibus para algum lugar, mas não para a minha casa, que ficava a muitas horas de distância. O dinheiro da venda da terra, aquele pedaço de chão que era a minha herança e a minha segurança, tinha ido embora. Tinha ido para a viagem da minha filha e do meu genro, uma viagem que eu não faria. Uma dor aguda me perfurou o peito. Eu havia me desfeito do meu último bem, com a esperança de um momento de alegria ao lado da minha família, e em troca, recebi a humilhação e o abandono. Que lição dura a vida me dava, justo agora, na velhice. Eu me lembrei dos meus primeiros dias no Brasil. Cheguei aqui com a roupa do corpo, um punhado de sonhos e a coragem de um jovem mexicano que não tinha medo de trabalho. Dormi em pensões baratas
em canteiros de obra, até debaixo de pontes, quando o dinheiro apertava. Comi o que dava, muitas vezes só pão e água, mas nunca desisti. Eu tinha um objetivo: construir uma vida digna, ter uma família, dar aos meus filhos o que eu não tive. E consegui. Com muito suor e sacrifício, eu ergui minha casa, criei meus filhos, vi a Ana e o Pedro crescerem e se tornarem adultos. Eu me orgulhava disso, meu amigo. Me orgulhava de ter sido um homem de palavra, de trabalho, de família. E agora, tudo parecia ter desmoronado. A fome começou a apertar, e o frio da noite estava entrando nos meus ossos. Eu não podia ficar parado ali. Eu precisava me mexer, encontrar um abrigo, nem que fosse improvisado. Comecei a andar sem rumo, seguindo a calçada que levava para longe do aeroporto. As ruas estavam movimentadas, carros passando, pessoas apressadas. Ninguém me notava. Ninguém parecia se importar com o velho mexicano que caminhava sozinho na escuridão. E era bom que fosse assim. Eu não queria pena. Não queria que ninguém soubesse da minha vergonha. Passei por alguns restaurantes, o cheiro da comida me torturando. Mas eu sabia que não podia gastar o pouco que tinha. Cada centavo era precioso agora. Eu precisava ser esperto, usar a cabeça, como sempre fiz na vida. Eu não era um desvalido, não era um mendigo. Eu era Antônio, um homem que já tinha enfrentado coisas muito piores. E essa, por mais dolorosa que fosse, seria apenas mais uma batalha. Avistei um ponto de ônibus mais à frente, com alguns bancos. Decidi que seria meu abrigo provisório. Pelo menos ali eu estaria um pouco mais protegido do vento e da umidade. Sentei-me em um dos bancos, a mochila entre os pés, e tentei organizar meus pensamentos. Ligar para o Pedro? A ideia ainda me trazia uma pontada de vergonha. Ele tinha a vida dele, os problemas dele. Eu não queria ser um peso para ele também. Eu precisava resolver isso sozinho. Enquanto eu estava ali, observando os poucos ônibus que passavam, vi um senhor, um pouco mais velho que eu, catando latinhas em uma lixeira. Ele tinha um carrinho de supermercado improvisado, cheio de material reciclável. Os olhos dele encontraram os meus por um instante, e ele me deu um aceno de cabeça, um cumprimento silencioso de quem conhece a dureza da rua. Naquele momento, uma ideia simples e desesperada começou a se formar na minha mente. Eu tinha força nos braços, eu tinha saúde, eu podia trabalhar. Não era o que eu esperava para a minha velhice, mas era uma saída, era digno, e era a única coisa que me restava. A semente da revolta que havia germinado no aeroporto agora se transformava em uma determinação férrea. Eu não ia rastejar, não ia me lamentar, eu ia lutar, ia mostrar para o Ricardo, e para a Ana também, que eu não era o velho rabugento e inútil que eles pensavam. Eu era um homem de valor, um homem que sabia se virar, que sabia recomeçar do zero, se fosse preciso. Essa humilhação, por mais que doesse, me deu uma nova força, uma nova perspectiva. Eu tinha perdido a minha família, sim, mas eu não tinha perdido a mim mesmo. E isso era o mais importante. A noite avançava, e o cansaço começava a pesar nos meus olhos. Eu me encolhi no banco, usando a mochila como travesseiro. Não era a cama macia que eu sonhava, nem o abraço da minha Maria, mas era um teto, ainda que de concreto. Eu fechei os olhos, e a imagem da Sofia, minha neta, com os olhos marejados de medo, voltou à minha mente. Por ela, eu precisava ser forte. Por ela, eu precisava mostrar que a vida, mesmo quando nos derruba, sempre nos dá uma chance de levantar. E eu ia levantar. Eu ia encontrar um novo caminho, uma nova razão para viver. E que essa nova vida começasse com o primeiro raio de sol da manhã seguinte. Eu não sabia o que o destino me guardava, mas eu estava pronto para enfrentar. O sol nasceu, meu amigo, e trouxe consigo não a paz que eu esperava, mas a crueza de uma nova realidade. Abri os olhos, sentindo a rigidez nos meus membros, o frio da noite ainda grudado nos meus ossos. O banco de concreto do ponto de ônibus não era exatamente uma cama confortável, mas eu já tinha dormido em lugares piores. A mochila, ainda entre os meus pés, era meu único pertence, e o pouco dinheiro na carteira, minha única esperança. A fome apertava, um buraco no estômago que me lembrava da minha condição. Olhei ao redor. O movimento nas ruas já era intenso. Pessoas apressadas indo para o trabalho,
Ônibus lotados, o cheiro de pão fresco vindo de uma padaria próxima. Eu me levantei, esticando os músculos doloridos, e senti um nó na garganta. Era um dia novo, sim, mas um dia que começava com a incerteza, com a solidão, com a vergonha de não ter um lugar para ir. Mas eu não podia me deixar abater. O Antônio de Jalisco não se curvava. Minha primeira tarefa era encontrar algo para comer. O pouco dinheiro que eu tinha precisava ser bem administrado. Avistei um mercado popular um pouco mais à frente e decidi ir até lá. Talvez eu pudesse comprar um pão e um café, algo para me dar energia para o dia que se iniciava. No caminho, passei por algumas lixeiras, e a imagem do senhor catando latinhas na noite anterior voltou à minha mente. Uma ideia que, antes, me pareceria impensável, agora ganhava forma. Eu tinha força, tinha disposição. Eu podia fazer aquele trabalho. Era um trabalho honesto, e me daria o sustento. Cheguei ao mercado e comprei um pão e um copo de café. Sentei-me em um banco na praça em frente e comi devagar, saboreando cada pedaço, cada gole. A comida, simples que fosse, trouxe um pouco de calor para o meu corpo e um pouco de alento para a minha alma. Enquanto comia, observei as pessoas, famílias, trabalhadores, estudantes. Todos tinham um lugar para ir, um propósito. Eu, por outro lado, estava no limbo. Depois de terminar o café, eu me levantei, sentindo uma nova determinação. Eu não ia ficar ali, mendigando ou esperando que a sorte caísse do céu. Eu ia atrás dela. Eu ia trabalhar. Comecei a andar pelas ruas, procurando por lixeiras, por sacolas de lixo que pudessem conter materiais recicláveis. No começo foi difícil. Eu sentia os olhares curiosos, alguns de pena, outros de desprezo. A vergonha me queimava o rosto, mas eu me forcei a ignorar. Eu não estava roubando, não estava pedindo. Eu estava trabalhando. Encontrei algumas garrafas plásticas, umas latinhas de alumínio. Comecei a juntá-las em uma sacola plástica que eu tinha na mochila. A cada item que eu encontrava, uma pequena fagulha de esperança acendia dentro de mim. Era pouco, sim, mas era alguma coisa. Era o começo de um recomeço. Eu me lembrei das palavras da minha Maria. Antônio, a dignidade não está no que você tem, mas no que você faz com o que tem. E eu estava fazendo o que podia. Andei por horas, sob o sol forte, sentindo o cansaço nos meus ombros e nos meus pés. Mas eu não parei. Eu tinha que juntar o suficiente para me sustentar, para não ter que dormir na rua de novo. Eu precisava de um lugar, nem que fosse um quartinho simples para passar a noite. E quem sabe, com o tempo, eu poderia juntar dinheiro para voltar para minha cidade, para minha casa. No final do dia, a sacola estava cheia. Eu procurei por um ferro velho ou um centro de reciclagem. Depois de perguntar para algumas pessoas, encontrei um lugar onde compravam o material. O homem que me atendeu era um sujeito de poucas palavras, mas honesto. Pesou o meu material e me deu uma quantia pequena, mas que para mim, naquele momento, era um tesouro. Era o suficiente para uma refeição decente e para pagar uma noite em uma pensão barata. Eu senti um misto de alívio e gratidão. Não era muito, mas era o suficiente. Era a prova de que eu ainda podia me virar, que eu ainda tinha valor. Com o dinheiro na mão, fui a um restaurante simples e pedi um prato de comida quente. Comi devagar, saboreando cada garfada, sentindo a energia voltando ao meu corpo. Depois procurei uma pensão barata, dessas de beira de estrada, e aluguei um quarto. O quarto era pequeno, com uma cama simples e um banheiro compartilhado, mas para mim, naquele momento, era um palácio. Era um teto, um lugar seguro para descansar. Deitei na cama sentindo o corpo exausto, mas a mente mais tranquila. Eu tinha passado o dia trabalhando, me virando, e tinha conseguido um abrigo. Não era a vida que eu sonhei. Não era a viagem para a praia com meus netos. Mas era a minha vida agora. E eu estava determinado a fazê-la valer a pena. Eu me lembrei do Ricardo, da Ana, da humilhação no aeroporto. A dor ainda estava ali, sim, mas agora misturada com uma nova força, uma nova determinação. Eu não era mais o velho rabugento que se encolhia diante da crueldade. Eu era Antônio, o homem que se recusava a ser derrubado. E essa era a minha vitória, a minha dignidade. E eu ia mostrar a eles, e a mim mesmo, que eu era capaz de recomeçar. Os dias viraram semanas, meu amigo. E a minha rotina se estabeleceu na dureza das ruas. Acordar cedo na pensão barata.
tomar um café simples e sair para a lida. Minhas mãos, que antes manejavam a enxada e o cimento, agora se acostumavam a separar o plástico do papelão, o alumínio do vidro. O carrinho de supermercado que eu consegui com um outro catador mais velho que decidiu se aposentar, virou meu companheiro fiel. Nele eu empilhava minha dignidade, meu sustento, meu recomeço. No começo, a vergonha ainda me visitava. A cada olhar torto, a cada nariz torcido, eu sentia um aperto no peito. Mas com o tempo, a pele engrossou, o coração endureceu. Eu me lembrava das palavras do Ricardo, da Ana, e aquilo, de alguma forma, me dava força. Eu não estava ali por opção, mas por necessidade. E eu fazia um trabalho honesto. Não devia nada a ninguém. Conheci outras pessoas nas ruas, outros catadores, outros invisíveis, homens e mulheres que, assim como eu, tinham suas histórias, suas dores, seus motivos para estarem ali. Aprendi as melhores rotas, os melhores horários, os lugares onde o material era mais farto. Fiz alguns amigos, pessoas que me cumprimentavam com um aceno de cabeça, com um sorriso cansado, mas sincero. Eles não sabiam da minha história, da minha família, do meu passado. Para eles, eu era apenas o Antônio, o velho mexicano que catava recicláveis. E era bom que fosse assim. O dinheiro que eu ganhava era pouco, mas suficiente para me manter. Pagava a pensão, comprava comida e ainda conseguia guardar um pouquinho, centavo por centavo, pensando em um futuro incerto. Eu não tinha luxos, não tinha regalias. Minha vida era simples, dura, mas eu tinha um teto, comida na mesa e a dignidade de quem se sustenta com o próprio suor. E isso, meu amigo, era o mais importante. À noite, no meu quartinho da pensão, depois de um dia exaustivo, eu me deitava e as memórias vinham me visitar. A imagem da minha Maria, minha esposa, voltava com uma força tremenda. Ela era a luz da minha vida, a mulher que me deu força para lutar, para construir tudo o que eu tinha. Eu me lembrava do sorriso dela, do cheiro dela, do jeito que ela me olhava, com tanto amor e admiração. Ela nunca me veria como um velho rabugento, nunca me envergonharia. Ela se orgulharia de mim, de como eu estava me virando, de como eu não me deixava abater. A saudade dela era uma dor constante, uma ferida que nunca fechava. Mas as lembranças dela também eram um bálsamo, um consolo. Eu falava com ela em pensamento, contava meu dia, minhas angústias, minhas pequenas vitórias. Ela era meu anjo, minha guia, minha força. E por ela, eu continuaria lutando. Eu também pensava nos meus netos, na pequena Sofia, no Miguel. Como eles estariam? Será que sentiam minha falta? Será que a Ana e o Ricardo tinham contado alguma história para justificar minha ausência? Eu não sabia, e a incerteza me corroía. Mas eu me proibia de ligar, de procurar. Eu precisava me curar, me reerguer, antes de pensar em qualquer tipo de reencontro. Eu precisava ser forte, para eles e para mim. A solidão era uma companheira constante, mas eu aprendi a conviver com ela. As ruas me ensinaram a observar, a ouvir, a valorizar as pequenas coisas. Um sorriso de um estranho, um pássaro cantando na árvore, um raio de sol atravessando as nuvens. A vida, mesmo na sua dureza, ainda tinha sua beleza, e eu estava aprendendo a enxergar isso, a valorizar cada momento. Um dia, enquanto eu catava material em um bairro mais afastado, encontrei uma igreja pequena com as portas abertas. O sino tocou, chamando para a missa. Eu não era um homem de ir muito à igreja, mas senti um impulso de entrar. Sentei-me no último banco, observando as pessoas, ouvindo as palavras do padre. Não entendi muito, mas a paz do lugar me abraçou. Senti uma leveza no peito, uma sensação de que eu não estava completamente sozinho, de que havia uma força maior cuidando de mim. Naquele dia, eu me ajoelhei e rezei. Rezei pela minha Maria, pelos meus filhos, pelos meus netos. Rezei por mim, por força, por coragem, por um caminho. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu estava pronto para enfrentá-lo. As ruas me deram uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar a vida, e eu estava aprendendo a viver de novo, a recomeçar, tijolo por tijolo, pedaço por pedaço, assim como eu fiz quando cheguei no Brasil,
muitos anos atrás. Eu era Antônio, o catador de recicláveis, o velho mexicano que se recusava a ser quebrado. E essa era a minha nova identidade, a minha nova luta, a minha nova vitória. As semanas se transformaram em meses, meu amigo. E a vida nas ruas, por mais árdua que fosse, já não me assustava tanto. Eu tinha minha rotina, meus caminhos, meus poucos companheiros de jornada. O dinheiro, centavo por centavo, começou a se acumular um pouco mais na minha pequena poupança, guardada debaixo do colchão na pensão. Eu sonhava em ter um lugar próprio, uma casinha simples, onde eu pudesse ter meu cantinho de paz, longe dos olhos curiosos e do barulho da cidade. Minha saúde, para a minha idade, era boa. As mãos calejadas, os músculos acostumados ao trabalho pesado, ainda me serviam bem. Mas o peso da idade começava a se fazer sentir. As dores nas costas eram mais frequentes. O cansaço chegava mais rápido. Eu sabia que não podia continuar nesse ritmo para sempre. Precisava de um plano B, de uma alternativa para quando as forças me faltassem de vez. Um dia, enquanto eu empurrava meu carrinho por um bairro que eu não costumava frequentar, um cheiro familiar me atingiu em cheio. Era o cheiro de pão fresco e café coado, vindo de uma pequena padaria de esquina. Mas não era um cheiro qualquer. Era o cheiro exato da padaria que ficava perto da minha antiga casa, aquela onde eu comprava o pão de cada dia para a minha família. O coração deu um salto no peito, uma pontada de saudade misturada com uma estranha sensação de familiaridade. Decidi parar e comprar um café, só para sentir aquele cheiro mais de perto. Entrei na padaria e o lugar era simples, acolhedor. Atrás do balcão, uma moça jovem com um sorriso gentil me atendeu. Enquanto ela preparava meu café, meus olhos percorreram o ambiente. E foi então que eu o vi. Sentado em uma mesinha no canto, lendo um jornal, estava um homem. Ele parecia ter a minha idade, talvez um pouco mais novo. O cabelo grisalho bem penteado, os óculos na ponta do nariz. Algo nele me chamou a atenção. Uma familiaridade que eu não conseguia identificar. Ele levantou os olhos do jornal por um instante e nossos olhares se cruzaram. E então, meu amigo, o mundo parou de novo. Era o senhor Joaquim, meu vizinho antigo. O homem que morava na casa ao lado da minha por tantos anos, que viu meus filhos crescerem, que compartilhava comigo um chimarrão na varanda nos fins de tarde. Ele também me olhou com uma surpresa genuína, os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Antônio, ele disse, a voz embargada, levantando-se da cadeira. Eu não conseguia responder. Um nó se formou na minha garganta, as palavras presas. Eu, o catador de recicláveis, o velho mexicano abandonado, estava ali, na frente de um pedaço do meu passado, de uma vida que eu pensei ter deixado para trás. Ele veio até mim, estendendo a mão. Sua feição estava marcada pela surpresa e por uma tristeza que eu não esperava. Meu Deus, Antônio, o que você está fazendo aqui? E assim, com esse carrinho? A vergonha me atingiu como um raio. Eu queria fugir, queria me esconder, queria que o chão me engolisse. Mas era tarde. Ele já tinha me visto, já tinha me reconhecido. Eu não podia mais fingir que não era eu. Joaquim, consegui balbuciar, minha voz rouca. A vida dá umas voltas, meu amigo. Ele me puxou para um abraço apertado, um abraço que eu não recebia há muito tempo, um abraço de irmão, de amigo de verdade. Naquele abraço, eu senti toda a minha armadura cair. As lágrimas, que eu segurei por tanto tempo, voltaram a rolar, quentes e incontroláveis. Não eram lágrimas de vergonha agora. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de um pedaço do meu passado que voltava para me encontrar. Ele me sentou na mesa com ele, a moça da padaria, que já tinha presenciado a cena, nos olhava com curiosidade e compaixão. Joaquim pediu mais 2 cafés e alguns pães de queijo. Ele não me fez perguntas diretas, mas seus olhos me convidavam a falar, a desabafar. E eu, que guardei tudo para mim por tanto tempo, senti uma necessidade urgente de contar a minha história. Comecei a falar, com a voz embargada, contando desde o dia do aeroporto, a humilhação do Ricardo, a passividade da Ana, a venda da minha terra, o recomeço nas ruas. Ele me ouvia em silêncio, os olhos fixos nos meus, a cada palavra, a cada detalhe, a cada dor. Eu via a tristeza e a indignação crescendo no rosto dele. Meu Deus, Antônio,
Ele disse quando eu terminei de falar, a voz cheia de pesar. Eu não posso acreditar. A Ana, sua própria filha. Eu apenas acenei com a cabeça, confirmando a crueldade da situação. Ele balançou a cabeça inconformado. Mas por que você não me procurou? Por que não ligou para o Pedro? Ele te ajudaria. Eu tenho certeza. Eu expliquei a vergonha. O desejo de não ser um peso. A teimosia de querer resolver minhas coisas sozinho. Ele me olhou com uma mistura de respeito e repreensão. Antônio, você é um homem orgulhoso demais. Amigos servem para isso, para se ajudar nas horas difíceis. Naquele momento, eu percebi que não estava completamente sozinho, que ainda havia pessoas boas no mundo, pessoas que se importavam. O encontro com Joaquim foi um presente do destino, um raio de luz na escuridão da minha vida. Eu não sabia o que aconteceria a partir dali, mas sabia que aquela faísca de lembrança, de amizade, de um passado que eu pensei ter perdido, acenderia um novo fogo dentro de mim. Um fogo de esperança, de um futuro que, talvez, não fosse tão solitário quanto eu imaginava. E essa, meu amigo, era a surpresa que a vida me guardava, quando eu menos esperava. O encontro com Joaquim foi como um banho de água fria e quente ao mesmo tempo, meu amigo. Fria pela lembrança dolorosa do passado, e quente pelo calor da amizade que eu pensei ter esquecido. Depois de me ouvir, com a paciência de um irmão, ele não me deixou ir embora. Insistiu para que eu fosse para a casa dele. Você não vai dormir mais na pensão, Antônio. Minha casa é sua casa. Temos um quarto de hóspedes que está vazio. Não aceito um não como resposta. Eu hesitei, claro. Meu orgulho ainda estava ali, ferido, mas presente. Não queria ser um fardo para ninguém, mas a insistência dele, a sinceridade em seus olhos, me convenceram. Eu estava exausto, física e emocionalmente. E a ideia de ter um lugar de verdade, com uma cama macia e uma refeição caseira, era tentadora demais para recusar. Fui com ele para a casa dele. Uma casa simples, mas aconchegante, cheia de memórias. A esposa dele, a dona Lúcia, me recebeu com um abraço caloroso e um olhar de profunda compaixão. Ela já sabia da minha história, claro. Joaquim tinha contado a ela, e as lágrimas dela, ao me ver ali, um velho amigo em tal situação, me fizeram chorar de novo. Mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, de um alívio que eu não sentia há meses. Naquela noite, eu tomei um banho quente, o primeiro em muito tempo que não era na pensão. A sensação da água escorrendo pelo meu corpo, limpando não só a sujeira, mas também um pouco da tristeza, foi indescritível. Vesti umas roupas limpas que Dona Lúcia me ofereceu e sentei à mesa para jantar com eles. A comida caseira, o cheiro de tempero fresco, a conversa amigável, tudo aquilo me transportou para um tempo que eu pensei ter perdido para sempre. Era como se eu estivesse voltando para casa, mesmo que não fosse a minha. Joaquim e Lúcia não me fizeram sentir como um peso. Pelo contrário, eles me trataram com o carinho e o respeito de velhos amigos. Conversamos por horas, relembrando os tempos antigos, os filhos crescendo, as festas na rua. Eu contei mais detalhes da minha vida nas ruas, das pessoas que conheci, das dificuldades, mas também das pequenas vitórias. Eles me ouviam com atenção, e eu sentia que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinho para carregar o peso da minha história. Nos dias seguintes, Joaquim insistiu para que eu ficasse com eles. Não tem pressa, Antônio. Você precisa se recuperar, descansar. Depois a gente vê o que faz. Eu aceitei, com o coração cheio de gratidão. Continuei com meu trabalho de catador, mas agora com um novo ânimo. Eu não precisava mais me preocupar em pagar a pensão, em ter onde dormir. Tinha um porto seguro. E o dinheiro que eu juntava, agora, era para o meu sonho de ter um cantinho próprio, um lugar para chamar de meu. Joaquim, com sua sabedoria e generosidade, me ajudou a pensar no futuro. Ele sugeriu que eu usasse minhas habilidades, minhas experiências. Antônio, você sempre foi um homem de trabalho, de construir. Por que não tentar algo diferente? Algo que não exija tanto do seu corpo, mas que use sua cabeça, sua experiência? A ideia me intrigou. Eu nunca tinha pensado em fazer outra coisa. Minha vida sempre foi ligada ao trabalho braçal. Mas ele tinha razão. Minhas forças não durariam para sempre.
Eu precisava pensar em algo mais sustentável. Ele me apresentou a alguns amigos dele, pessoas que trabalhavam com pequenos reparos, com marcenaria, com jardinagem. Eu sempre fui bom com as mãos, com ferramentas. Desde jovem, aprendi a consertar coisas, a construir móveis simples, a cuidar de um jardim. E a ideia de voltar a fazer algo que eu gostava, algo que usasse minha criatividade e minha experiência, começou a me animar. Eu comecei a ajudar Joaquim em alguns pequenos reparos na casa dele, consertando uma porta, ajeitando um armário, cuidando do jardim. E ele, vendo minha dedicação e minha habilidade, me incentivou ainda mais. Você tem talento, Antônio. Não desperdice isso. Aos poucos, a ferida do abandono começou a cicatrizar. A raiva do Ricardo e a tristeza da Ana ainda me visitavam. Sim, mas já não me paralisavam. Eu estava reconstruindo minha vida, tijolo por tijolo, com a ajuda de amigos que se mostraram mais família do que minha própria carne e sangue. Eu estava aprendendo que a vida, mesmo quando nos tira tudo, sempre nos dá uma chance de recomeçar, de encontrar novas pessoas, novos caminhos. Uma noite, enquanto eu regava as plantas do jardim de Joaquim, senti uma paz que há muito tempo não sentia. O cheiro da terra molhada, o canto dos grilos, a brisa suave no rosto. Era uma paz simples, mas profunda. Eu estava ali, em um lugar que não era meu, com pessoas que não eram da minha família de sangue, mas que me ofereciam o que minha própria filha me negou: acolhimento, respeito e amor. E naquele momento, meu amigo, eu percebi que a verdadeira família não é apenas aquela de sangue, mas aquela que nos acolhe, que nos apoia, que nos faz sentir valorizados. Eu tinha perdido uma família, sim, mas estava construindo outra, uma família de coração. E essa era a minha nova força, a minha nova esperança. Eu estava recomeçando de verdade e estava pronto para o que viesse pela frente. Os meses se seguiram, meu amigo, e a vida na casa de Joaquim e Lúcia se tornou um bálsamo para minha alma ferida. Eu continuei com o trabalho de catador, porque o hábito já estava enraizado e eu sentia que ainda era importante para manter minha independência, mas agora com a leveza de quem tem um porto seguro. O dinheiro que eu juntava era todo para a minha poupança, para o sonho da minha casinha. Mas o que realmente me preenchia era o novo trabalho que Joaquim me ajudou a encontrar. Através de um dos amigos dele, um senhor chamado Elias, que tinha uma pequena oficina de marcenaria e consertos, eu comecei a fazer pequenos trabalhos. Elias era um homem bom, de poucas palavras, mas com um coração enorme. Ele me ensinou alguns macetes, me deu ferramentas e me deixou trabalhar no ritmo que eu podia. Eu consertava cadeiras, mesas, portas. Fazia pequenos objetos de madeira, brinquedos para as crianças do bairro. E descobri que ainda tinha muito a oferecer, que minhas mãos calejadas ainda podiam criar. A cada peça que eu consertava, a cada objeto que eu criava, eu sentia uma satisfação profunda. Era como se eu estivesse reconstruindo não só os objetos, mas a mim mesmo. O cheiro da madeira, o barulho das ferramentas, a concentração no trabalho, tudo isso me trazia uma paz que eu não sentia há muito tempo. Eu me lembrava do meu pai, que também era um mestre com as mãos, e sentia que estava honrando a memória dele. O dinheiro que eu ganhava na marcenaria era modesto, mas me dava uma dignidade que o trabalho nas ruas não podia me dar. Eu me sentia útil, produtivo, valorizado. As pessoas do bairro começaram a me conhecer, a me procurar para pequenos concertos, para encomendar objetos de madeira. Eu era o Seu Antônio, o marceneiro. E esse título, meu amigo, valia mais que ouro para mim. Aos poucos, a raiva do Ricardo e a tristeza da Ana foram dando lugar a uma aceitação. Eu não tinha mais tempo para me lamentar, para remoer o passado. Eu estava ocupado construindo um novo futuro, uma nova vida. Eu ainda pensava nos meus netos, claro. A imagem da pequena Sofia, com os olhos marejados, ainda me visitava. Mas eu sabia que, por enquanto, eu precisava focar em mim, em me reerguer. Um dia, enquanto eu trabalhava em um pequeno banco de jardim, Elias, meu novo mentor, me chamou para conversar. Antônio, você tem um talento especial. Não é só consertar. Você tem um olhar, uma sensibilidade para a madeira. Você devia criar suas próprias peças,
suas próprias artes. A ideia me pegou de surpresa. Eu nunca tinha me considerado um artista, um artesão. Eu era um homem de trabalho, de consertar, de construir coisas úteis. Mas ele insistiu, me mostrando algumas peças que eu tinha feito, com detalhes que eu nem tinha percebido que eram especiais. Ele me incentivou a ir a uma feira de artesanato que acontecia na cidade uma vez por mês. Leva suas peças, Antônio. Mostra o que você faz. Você vai se surpreender. Eu hesitei, claro. A ideia de expor meu trabalho, de me expor, me deixava apreensivo. Mas a confiança de Elias, o apoio de Joaquim e Lúcia, me deram coragem. Eu selecionei algumas das minhas melhores peças. Um pequeno barco de madeira, uns pássaros entalhados, umas caixinhas decoradas. E fui para a feira. No começo eu estava nervoso. As pessoas passavam, olhavam, mas poucos paravam. Eu me sentia invisível, como nos meus primeiros dias nas ruas. Mas então, uma senhora parou em frente à minha mesa, pegou um dos pássaros entalhados e sorriu. Que lindo! Que delicadeza! Você que fez? Eu, com a voz um pouco trêmula, confirmei. Ela comprou o pássaro. E depois dela, outras pessoas começaram a se aproximar, a admirar meu trabalho, a comprar minhas peças. Eu não podia acreditar. As pessoas estavam valorizando o que eu fazia, o que minhas mãos criavam. Naquele dia, eu vendi quase todas as minhas peças. Voltei para casa com o coração leve, a alma cheia de uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Eu, o velho mexicano que foi abandonado no aeroporto, estava ali, vendendo a minha arte, sendo reconhecido pelo meu talento. Aquele dia na feira foi um divisor de águas. Eu percebi que a vida me deu uma nova chance, um novo propósito. Eu não era apenas um catador de recicláveis, um consertador de coisas. Eu era um artesão, um criador. E essa descoberta, meu amigo, me deu uma força renovada, uma vontade de viver que eu pensei ter perdido para sempre. Eu estava reconstruindo minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Não era a vida que eu planejei, não era a viagem para a praia com meus netos, mas era uma vida cheia de significado, de propósito, de valor, e essa era a minha verdadeira vitória, a minha superação. Eu estava provando para mim mesmo e para o mundo que eu não era um velho rabugento e inútil. Eu era Antônio, o artesão, o homem que se recusava a ser quebrado. E que a vida, por mais que nos derrube, sempre nos oferece uma nova oportunidade de florescer. Os anos se passaram, meu amigo, e a vida me sorriu de uma forma que eu jamais imaginei. Meu trabalho como artesão floresceu. Eu tinha minha própria pequena oficina, um cantinho alugado onde eu passava meus dias criando. As peças que eu fazia inspiradas na minha terra natal, em Jalisco, com seus cactos, seus agaves e suas cores vibrantes, faziam sucesso. Eu vendia em feiras, recebia encomendas e até algumas lojas de artesanato começaram a se interessar pelo meu trabalho. Eu era o Antônio, o artesão mexicano, e meu nome começou a ser reconhecido. Com o dinheiro que eu juntei, centavo por centavo, e com a ajuda de Joaquim e Lúcia, que me incentivaram e me apoiaram em cada passo, eu finalmente consegui realizar meu sonho. Comprei uma casinha. Não era grande, nem luxuosa, mas era minha. Tinha um pequeno quintal onde eu podia plantar minhas ervas, um cantinho para minha oficina e uma varanda onde eu podia sentar e ver o sol se pôr. Era o meu pedaço de paz, o meu refúgio, o meu lar. A casa de Joaquim e Lúcia continuou sendo um porto seguro, claro. Eles eram minha família de coração, as pessoas que me estenderam a mão quando eu mais precisei. E eu, com gratidão, sempre os ajudava em tudo o que podia. Compartilhava minhas vitórias e minhas alegrias. A solidão, que antes era uma companheira constante, agora era apenas uma lembrança distante. Eu tinha amigos, tinha meu trabalho, tinha meu lar. Eu estava feliz, de uma forma simples e verdadeira. Mas, como a vida gosta de pregar peças, um dia, quando eu menos esperava, o passado veio me visitar. Eu estava na minha oficina, entalhando um pequeno cavalo de madeira, quando o telefone tocou. Eu não tinha o hábito de receber muitas ligações, então estranhei. Atendi, e do outro lado da linha, uma voz feminina, um pouco hesitante, me chamou. Vovô? Meu coração deu um salto, um baque forte no peito. Eu conhecia aquela voz. Era a Sofia, minha neta. A pequena Sofia,
que apertou minha mão no aeroporto, com os olhos marejados de medo e vergonha. Eu não a via, não falava com ela, há anos. O tempo parecia ter parado. Sofia? Consegui balbuciar, minha voz embargada, as mãos tremendo. Vovô, sou eu. Sofia, você está bem? A voz dela estava carregada de uma tristeza que me apertou o peito. Eu não sabia o que dizer. Milhares de perguntas se atropelavam na minha mente. Por que ela estava me ligando agora? Onde estava a Ana? E o Ricardo? O que tinha acontecido? Estou bem, minha filha, eu disse, tentando controlar a emoção na minha voz. Estou bem. E você? Como está? Ela hesitou por um momento, e então começou a chorar. Um choro abafado, de quem tenta segurar as lágrimas. Vovô, eu preciso te ver. Preciso conversar com você. As coisas não estão bem aqui. O choro dela me atingiu em cheio. Era o choro de uma criança, de uma neta que eu amava mais que tudo. A raiva e a mágoa que eu guardava da Ana e do Ricardo, por um instante, foram substituídas por uma preocupação avassaladora. O que poderia ter acontecido? Eu a acalmei, pedindo para ela respirar, para me contar o que estava acontecendo. Ela, entre soluços, começou a me contar. A vida dela, da minha filha Ana e do Ricardo, não era o mar de rosas que eu imaginei. Na verdade, estava longe disso. O Ricardo, meu genro, aquele que me humilhou no aeroporto, tinha se envolvido em problemas, negócios escusos, dívidas, uma vida de aparências que desmoronou. Ele tinha perdido tudo, o emprego, o carro, a casa. E a Ana, minha filha, estava sofrendo as consequências. Ela tinha se afastado de mim por causa dele, por causa da vida de luxo que ele prometia. E agora, ela estava sozinha, com os filhos, sem saber para onde ir. Sofia me contou que eles estavam morando de favor na casa de uma amiga da Ana, que as coisas estavam muito difíceis. O Ricardo tinha sumido, deixando a Ana e os netos para trás, com uma montanha de dívidas e um coração partido. E a Ana, minha filha, estava doente, deprimida, sem forças para lutar. A notícia me atingiu como um raio. Uma mistura de sentimentos me invadiu. Tristeza pela situação da minha filha e dos meus netos, mas também uma pontada de justiça, de ironia do destino. O homem que me humilhou, que me abandonou, agora estava colhendo o que plantou. E a Ana, que se calou diante da minha humilhação, agora estava pagando um preço alto pela sua escolha. Mas acima de tudo, a voz da Sofia, o choro dela, me lembrava que, no meio de tudo isso, havia duas crianças inocentes, meus netos, que não tinham culpa de nada, e por eles eu precisava ser forte. Por eles eu precisava agir. Eu prometi a Sofia que a ajudaria, que viria buscá-los. Eu não sabia como faria, mas eu daria um jeito. Eu era Antônio, o homem que construiu sua vida do zero, que se recusava a ser quebrado. E eu não abandonaria meus netos, não importa o que tivesse acontecido no passado. Aquele telefonema, meu amigo, trouxe o eco do passado de volta, com toda a sua dor e suas lições, mas também trouxe uma nova missão, um novo propósito. Eu tinha reconstruído minha vida, encontrado minha paz, e agora era hora de estender a mão, de ajudar aqueles que um dia me viraram as costas. Era hora de mostrar que a verdadeira força não está em derrubar, mas em levantar, e que o amor de um avô, mesmo ferido, nunca morre. Depois daquele telefonema da Sofia, meu amigo, o tempo parecia ter acelerado, e ao mesmo tempo, parado. Meu coração estava apertado, uma mistura de dor e uma estranha determinação. Eu não pensei duas vezes. Liguei para Joaquim, contei o que tinha acontecido. Ele, como sempre, me ofereceu apoio incondicional. Antônio, você vai buscá-los. E eles vêm para cá, para a sua casa. Tem espaço para todos. Eu reuni minhas economias, o dinheiro que eu guardava para o meu futuro, para a minha paz. Eram anos de trabalho nas ruas, na marcenaria, de cada centavo poupado. Mas eu não hesitei em usá-lo. Meus netos precisavam de mim, e eu não os abandonaria. Era uma dívida que eu tinha com a vida, com a memória da minha Maria. Embarquei no ônibus, sozinho, mas com o coração cheio de um propósito. A viagem foi longa, e cada quilômetro me trazia de volta as lembranças do aeroporto, da humilhação, da dor. Mas agora, a dor vinha misturada com a esperança de um reencontro, de uma chance de consertar o que foi quebrado.
Quando cheguei ao endereço que Sofia me deu, um apartamento pequeno e apertado, o coração batia forte. Bati na porta e ela se abriu. Sofia estava ali, mais crescida, mas com os mesmos olhos grandes e marejados. Ela me olhou e um sorriso fraco se formou em seu rosto. Vovô. Ela pulou nos meus braços e eu a apertei com toda a força que tinha. Naquele abraço, meu amigo, todas as mágoas, todas as dores do passado pareciam se desfazer. Depois dela, veio o Miguel, meu neto mais novo, um pouco mais tímido, mas que também me abraçou apertado. E então, a Ana, minha filha. Ela estava diferente, o rosto marcado pelo cansaço, os olhos inchados de tanto chorar. Ela me olhou com uma vergonha que eu reconheci, a mesma vergonha que eu senti no aeroporto. Ela não disse nada, apenas me abraçou, um abraço apertado, desesperado, de quem busca refúgio. E naquele abraço, eu senti o peso de todos os anos de afastamento, de todas as palavras não ditas, de todas as dores guardadas. Eu não a repreendi, não a julguei, apenas a abracei de volta, com o amor de um pai que, apesar de tudo, nunca deixou de amar sua filha. Pai, ela sussurrou, a voz embargada. Me perdoa por tudo. Eu apenas apertei o abraço. As palavras não eram necessárias. O perdão já estava ali, no meu coração, desde o momento em que eu ouvi o choro da Sofia. Levei-os para a minha casa, a casa que eu construí com meu próprio suor, com minhas próprias mãos. Não era uma mansão, mas era um lar. E lá, eles encontraram o que precisavam. Um teto, comida na mesa e o amor de um avô que se recusou a ser quebrado. Os primeiros dias foram difíceis, claro. A Ana estava deprimida, sem forças. Mas com o tempo, com o carinho de Joaquim e Lúcia, que os receberam de braços abertos, e com o amor dos filhos, ela começou a se reerguer. Eu a ajudei a encontrar um emprego, um trabalho simples, mas que a ajudava a se sentir útil, a reconstruir a vida dela. Meus netos, Sofia e Miguel, floresceram na minha casa. Eles me ajudavam na oficina, aprendiam a entalhar madeira, a criar. Eles me enchiam de alegria, de risadas, de uma nova razão para viver. Eu os levava para passear, contava histórias de Jalisco, ensinava sobre a vida, sobre a importância da família, da dignidade, do trabalho honesto. A vida não é um conto de fadas, meu amigo. A Ana ainda tinha suas cicatrizes, suas dores. O Ricardo nunca mais apareceu. Mas nós, juntos, estávamos construindo um novo capítulo. Um capítulo de superação, de recomeço, de perdão. Eu, o velho Antônio, que foi humilhado e abandonado no aeroporto, agora estava ali, na minha própria casa, rodeado pela minha família, pelos meus netos, por amigos que se tornaram irmãos. Eu tinha perdido tudo, sim, mas encontrei algo muito mais valioso. A minha dignidade, a minha força interior e a certeza de que o amor, mesmo quando ferido, sempre encontra um caminho para florescer. A vida me ensinou que o perdão não é para o outro, mas para nós mesmos. É para nos libertar do peso da mágoa, da raiva, e que a verdadeira vitória não está em derrubar quem nos machucou, mas em se levantar, em reconstruir, em mostrar que somos mais fortes do que imaginamos. Hoje, quando me sento na minha varanda, com o cheiro da madeira da minha oficina, o canto dos pássaros e a risada dos meus netos, eu olho para o sol se pondo e sinto uma paz profunda. Eu não viajei para a praia naquele dia, mas fiz uma jornada muito mais importante. A jornada de volta para mim mesmo, para a minha essência, para o meu valor. E essa, meu amigo, foi a maior viagem da minha vida. E é por isso, meu filho, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de qual cantinho desse mundo?